Bom dia a todos, espero que estejam todos bem, sejam todos ansiosos por novos conhecimentos para o magnetismo humano que podemos aplicar no nosso dia a dia e também no auxílio ao irmão que nos chega necessitado. Antes de iniciarmos, vamos orar, agradecendo a Deus pelo dia que nos foi dado, pela oportunidade de estarmos externando, exercitando o amor que temos em nossas vidas. O amor para com aqueles que estão próximos, mas também distantes, aqueles que estão presentes e aqueles que já não estão mais entre nós, e que estejamos atentos às palavras dos nossos mentores e benfeitores espirituais, a nos auxiliar, nos intuir, e, sobretudo, iluminados pela luz divina que nos fortalece nesta caminhada. Assim seja. Bom, este é o capítulo 8º. O capítulo anterior, nós havíamos falado sobre as técnicas, né? Acho que era isso, as técnicas, e agora vamos falar sobre os complementos valiosos. Jacó, no seu livro, ele fala que fica difícil até de sistematizar o livro, a matéria em si. Então, ele consegue, em alguns capítulos, sistematizar, mas esse capítulo 8º foi o capítulo que ele colocou algumas coisas que eram interessantes, que ele não conseguiu colocar nos capítulos anteriores, que são, como fala o título, os complementos valiosos, que nos servirão também de base. Nós havíamos falado dos chakras, havíamos falado das técnicas, e agora vamos vamos verificar alguns complementos valiosos, e a partir do capítulo já tem alguns protocolos específicos, no final do capítulo 8º, mas a partir do capítulo 9º tem os protocolos de patologias específicas, em que há o estudo da patologia em si, a compreensão do que acontece no organismo ao ser acometido pela patologia, pela doença, e depois, então, segue-se o protocolo, E ajuda muito porque já conseguimos ver qual é a vontade, que deve ser aplicada ao termos o conhecimento antecipado da patologia estudada. Mas vamos aqui, então, ao capítulo 8º. O magnetismo, como Jacó fala, é uma ciência ainda a ser aprimorada, Ela é pouco conhecida, é a ciência dos fluidos, mas a gente tem que pensar que nós podemos colher de outras ciências, de outras doutrinas, que também mexem com imposição de mãos, conhecimentos que nos auxiliam. E ele fala muito da medicina chinesa, ele fala também do Reiki, Eu acrescentaria uma que ele não fala, que seria a cura prânica, que é muito similar ao magnetismo, e tem umas técnicas e protocolos também que nos auxiliam muito. Então, se alguém tiver curiosidade, tem um livro de cura prânica de um autor muito famoso, que eu não me lembro do nome, mas está tranquilo, eu vou verificar e vou colocar no grupo depois. Ele vai falar também sobre as técnicas. Agora, além das técnicas, ele faz os protocolos das doenças mais simples, digamos, uma gripe, uma tendinite, alguma coisa muito mais simples. Ele também tem um protocolo de várias patologias, muito mais do que o Jacó. O Jacó pega muito das patologias mais complexas, digamos assim, um pouco mais complexas, mas esse outro livro, além das técnicas e das patologias, dos protocolos das patologias mais simples, ele também coloca experiências de como dos feedbacks, digamos assim, de como os pacientes se sentiram, e tiveram a progressão dos seus tratamentos.
Então, além do magnetismo, né, podemos nos ater a outras doutrinas que falam sobre imposição de mãos, né, sobre a ciência, que também outra ciência que mexe, né, que trabalhe, que estude com os fluidos. Temos pontos definidos no magnetismo, né, mas existem outros, né, que a gente vai precisar estudar. Nesse mesmo capítulo, ele fala ao final o quanto é difícil, né, o estudo do magnetismo, porque não tem muitos estudos são poucos, né, estudos científicos, e também, né, o financeiro para se fazer uma pesquisa científica, né, é quase nulo. Então, isso dificulta o crescimento do magnetismo como ciência, mas isso não nos impede de também como, né, não cientistas, mas como praticantes, estamos ampliando os nossos conhecimentos, primeiro com a doutrina, com os livros, mas também, sobretudo, com a experiência. Eu falo que é muito difícil quando você perde uma oportunidade de aplicar o magnetismo, né, em algum irmão que está precisando de auxílio, porque aquela experiência é única e aquilo ali vai cada vez mais, né, a aumentar o seu conhecimento e o seu cabedal para o futuro, né, do magnetismo a você e também ao grupo que onde é compartilhado a sua experiência. Fala-se sobre a duração de uma sessão do magnetismo, né? Ela deve ser um pouco mais longa do que um passe. Tem protocolos do magnetismo que duram no mínimo 30 minutos, mas tem protocolos que são bem mais rápidos, mas não são tão rápidos quanto um passe. Fala-se que o passe, né, nos dizeres de Chico Xavier, deve ser o tempo de um Pai Nosso. E às vezes nem um Pai Nosso tão compassado, né? Às vezes o Pai Nosso bem corrido. O passe realmente é algo bem mais sucinto, bem mais ligeiro do que uma sessão magnética. A sessão magnética tem todo um protocolo, toda a aplicação da técnica, que nós vamos ver, então, a partir de agora. Bom, o roteiro para o passe magnético, né? Aqui ele fala em passe, mas vamos pensar em um tratamento magnético. Ao chegar ao paciente, a primeira situação que deve ser feita é essa relação magnética, afinidade fluídica. É o cumprimentar o paciente, né? Ou vamos colocar aqui como assistido, trocar algumas palavras, saber o porquê ele está ali, né, a procura, o que levou a procurar aquele tratamento, né, como ele conheceu, né, aquele tratamento, como ele conheceu os trabalhos da casa, né, e aí ajuda a, aos poucos, conhecer tanto do assistido, quanto nos ajuda também a criar uma afinidade, né, fluídica com o assistido. E é interessante que isso aconteça para que haja uma simpatia, né? Não uma antipatia, porque senão fica difícil de haver uma troca de fluidos entre o assistido e o magnetizador. Bom, o segundo, então, seria definir o plano de referência. O plano de referência é na hora que o paciente está ali já deitado, né? Você trocou algumas palavras com ele, se afinizou com o paciente, é você chegar com a mão, né, no coronário do paciente, do assistido. Então, ao chegar a uma certa distância, você consegue sentir algo agradável. Ultrapassando aquela distância, né, ou seja, chegando mais próximo do coronário do paciente, às vezes já uma repulsa, você consegue sentir que algo ali não está tão agradável. Esse plano de referência deve ser detectado como segundo passo no início do tratamento pelo magnetismo. O tato magnético, então, seria o terceiro passo, né? Sentir o que está sendo tratado, né?
Isso no início, durante e ao final. Se faz um escaneamento, né, impondo as mãos nos referidos centros de forças e verificando se há, né, há uma normalidade, se há um excesso, um congestionamento ali que está impedindo até um fluir daqueles fluidos para os outros centros de força e até mesmo uma falta de fluidos naquele local. Isso é feito no início, é feito também durante o tratamento e é feito ao final para verificar se está tudo normalizado. A aplicação dos atos magnéticos seriam as técnicas, né, de imposição de mão, de concentrados, de dispersivos, né, e depois, novamente, o tato, um escaneamento para verificar se está normal, não está normal, retorna a fazer as técnicas naquele local específico, ou mesmo fazendo rastreamento, ou um espelhamento, né, ou algo que é uma outra técnica que ajude a normalizar os fluidos que estão, né, deficitários ou em excesso naquele local que já foi trabalhado. Os dispersivos sempre deve haver, né, os dispersivos gerais, os perpendiculares ao final, né, e nós podemos verificar com um novo tato e, se for necessário, mais dispersivos. Nós vamos ver que os dispersivos nunca são em demasia, nunca são exagerados, né? Se você puder fazer só há tratamentos que é necessário só fazer dispersivos, não fazer nenhuma doação, nenhuma imposição de mãos. Então, só nos dispersivos para o primeiro tratamento. Mas as imposições de mão, né, as doações de fluidos, elas, né, devem ser comedidas, devem ser com muito cuidado aplicadas, tanto em pessoas grávidas, né, em pessoas idosas, em crianças, ou pessoas que estejam muito debilitadas. Mas os dispersivos são sempre bem-vindos no tratamento pelo magnetismo. E, ao final, magnetizar a água. Para a magnetização da água, nós vamos ter uma aula específica. O livro nesse capítulo, vai tratar, né, de uma parte da água fluidificada, mas no curso vai haver uma aula específica sobre a magnetização né, a fluidificação da água. Bom, a relação magnética que a gente havia falado como início do tratamento pelo magnetismo, ela busca uma sintonia, né? Uma frequência fluídica junto do paciente. Então, o magnetizador ele vai procurar essa simpatia, né, com o paciente, para que ele esteja aberto, né, esteja receptivo aos fluidos que serão doados. O campo de um se combina com o outro, de forma envolvente, produtiva e harmoniosa. Como se fosse uma conversa agradável com uma outra pessoa, né? Quando uma conversa flui, quando uma conversa fica envolvente, né, é muito mais fácil você fazer a troca, né, dos fluidos ali. No tratamento também pelo magnetismo, nós verificamos isso, que é muito interessante que haja essa simpatia com o assistido, do assistido com o magnetizador, para que possamos termos o maior proveito. No livro, o Jacó fala de 1 a 10 minutos para entrar em relação magnética. Às vezes a gente não tem nem tanto esses minutos totais, né? Às vezes também a gente não tem nem sequer a paciência de esperar uns 10 minutos para começar a ter essa relação magnética, né? Mas, na maioria das vezes, 2, 3 minutos é o suficiente para termos essa simpatia, desenvolver essa simpatia pelo assistido, né, que nos chega pela primeira vez, e já ao iniciar o tratamento de uma forma mais proveitosa. Só depois, então, né, dessa relação magnética, é que podemos... Só depois, então, devemos iniciar o tratamento. Então, a recepção deverá ser sincera e acolhedora para manter uma relação magnética com o assistido.
né, dar-lhe as boas-vindas, né, cumprimentar e dizer que vamos cuidar da sua saúde, estamos ali para auxiliá-lo naquele momento, né, acomodar e também proferir uma prece em voz alta. Na Casa André Luiz, aqui em Paraná, os pacientes são recepcionados, né? E ao recepcionar, nós verificamos a ficha dele, que se é a primeira vez, preenche a ficha, né, com alguns dados e a patologia a ser tratada. E, posteriormente, então, ele vai para o auditório, onde é uma preleção de 5 minutos, né, 10 minutos, é feita sobre o tratamento, né, e o cuidado também do pós-tratamento magnético naquele dia, né, o que deve ser feito. É feita uma prece, mas também quando o paciente, após isso, quando o paciente entra nas salas, né, e deita na maca, né, pode-se, né, e na maioria das vezes deve-se, proferir uma prece também em voz alta, porque isso ajuda ao paciente relaxar e ajuda também a ele saber que não somente o magnetizador está ali, né? Estamos também sendo auxiliados pelos amigos espirituais que vêm em nosso socorro. Então, essa prece, na maioria das vezes, ele fala uma prece alta, é que ele participe também, ele sinta a confiança que o magnetizador está tendo ao fazer aquele tratamento com ele. E assim auxiliar ele na fé, né, fortalecer ele nessa fé, para que ele tenha bons resultados no tratamento. Após, então, dessa prece, né, devemos colocar a mão ao metro do coronário, ao metro de distância do centro coronário, e ir se aproximando. Então, é esse momento da relação magnética, do plano de referência que vamos detectar. E ao aproximarmos, nós vamos verificar que vai chegar a uma distância que vai ser agradável. E se nos aproximarmos mais ainda, vai haver uma repulsa. Aí você pode perguntar, né? Se não tiver o tato, né? Como é que pode fazer uma pessoa que não tem um tato, não tem desenvolvido aí do tato magnético para sentir essa sensação de agradabilidade ou de repulsa? Vamos nos ater a uns 20 centímetros, né? 30, 20 centímetros. Então, mas com o tempo, com certeza, dentro de pouco, a pessoa consegue já desenvolver, com a experiência, desenvolver o tato magnético. Mas a pessoa que não tem, 30 centímetros do centro coronário é o suficiente para começarmos ao tratamento. Então, houve a sensação agradável, né? Houve aquela simpatia magnética que já foi buscada e desenvolvida no acolhimento, na recepção. Né? Se houver uma sensação desagradável, a gente chama de uma antipatia magnética. O que pode acontecer nessa antipatia? Bom, se houver uma antipatia, então, nós devemos emitir ondas de cura e bondade. Né? Isso é interessante, que nós vamos aprender ao dar qualidade aos nossos fluidos. Os fluidos que são emanados no sentido de curar o paciente e no sentido de bondade, de amor ao paciente. E isso vai ajudar a quebrar essa barreira de antipatia, na maioria das vezes. Se não resolver, então, vamos aplicar os passes transversais no coronário, até conseguir a simpatia magnética. Então, eu emiti as ondas de cura e bondade, né? Não resolveu, né? Vou, então, aplicar os passes transversais no coronário, né? E depois tentar novamente a relação magnética aproximando a minha mão do coronário. Pode acontecer também o seguinte, a pessoa que não tem o tato magnético, né, como é que vai sentir a antipatia? Eu acho que a antipatia, né, não depende do tato magnético. A antipatia, na verdade, numa simples troca de olhares, uma simples, né, conversa, troca de palavras, a gente vai sentir se há ou não simpatia, né, ou antipatia naquela hora. Mas se tenta desenvolver, e isso faz parte também do nosso
do nosso autoconhecimento, do nosso autocontrole, né, do nosso crescimento espiritual, de quebrarmos tudo que nos tira, né, dessa simpatia para com o irmão que chega ali solicitando auxílio. Então, se aplica, então, os dispersivos gerais em camadas, antes de iniciar o atendimento propriamente dito. Fazemos, então, vamos lá. Não consegui a simpatia com o irmão, né? Vou emitir ondas de cura. Não resolveu. Vou fazer transversais no coronário dele, né? E tentar novamente uma relação magnética. Ainda não consegui, né? Então vamos aplicar os dispersivos gerais em camadas, né? A 15 centímetros, 10 centímetros do corpo do irmão, a 20 centímetros, a 30 centímetros, e assim vamos aumentando para facilitar, então, que essa antipatia seja quebrada e se instale uma simpatia para o aproveitamento melhor do magnetismo, o tratamento pelo magnetismo do irmão. O Jacó, entre as palavras que ele traz novas, né, para auxiliar no conhecimento e na ciência do magnetismo, ele fala em cola fluídica. Cola psíquica. O que seria a cola psíquica? A cola psíquica seria simplesmente aquela substância que vai conseguir aderir, né, que vai facilitar a aderência dos fluidos espirituais que serão doados, né, no tratamento. Os fluidos espirituais, eles são muito sutis, eles são de alta frequência. A gente tem que lembrar que, enquanto eles são sutis, o corpo físico que está recebendo esses fluidos através do perispírito, ele é um corpo muito denso. Então, ele não consegue assimilar, né, rapidamente os fluidos que são sutis demais. E, por vezes, esses fluidos que seriam espirituais muito sutis, poderiam passar, né, passar diretamente do corpo e não ser aderido ao corpo. O que acontece é que com a cola psíquica, né, que é uma substância do próprio magnetizador, os fluidos serão, então, espirituais passados pelo magnetizador, e esse elemento fluido espiritual, ele vai conseguir que os fluidos espirituais, né, que serão doados, sejam aderidos ao corpo físico, porque senão ele ia passar como uma peneira, né, uma areia fina em uma peneira grossa. Ele não ia conseguir reter os fluidos espirituais que estariam sendo doados ali naquele momento. Então, a cola psíquica, na verdade, é um auxílio do próprio magnetizador ao receber os fluidos espirituais, né, e doá-los e passá-los para o assistido no tratamento pelo magnetismo. Ele consegue que esses fluidos que são muito sutis consiga aderência no corpo físico. Então, o magnetizador cede o elemento fluídico espiritual, um fator agregante, um elemento imantador, né? Uma liga, uma cola, cuja função é de estabilizar, agregar, imantar, ligar, fixar no corpo físico do paciente os elementos sutis de origem espiritual. Nós vamos ver muito sobre essa cola, vamos ver, né, muito e durante os tratamentos sobre essa cola psíquica necessária para a aderência dos fluidos espirituais no tratamento pelo magnetismo. Também nos traz como palavra nova, Jacó fala da psisensibilidade, que seria uma sensibilidade fluídica. Muitas vezes, quer dizer, todas as vezes, né, nós perguntamos nos pacientes, ao final, ou até mesmo durante o tratamento, se ele está sentindo bem, né? Se ele está com alguma dor específica, algum incômodo, algum desconforto, para que nos auxilie durante o tratamento o que pode estar dificultando, né, o sucesso daquele momento. Então, a psisensibilidade seria como o paciente, né, vai se comportar, vai sentir os fluidos que serão doados naquele momento. A gente vai verificar que existe
alguns tipos de sensibilidade, uma mais retardada, uma pessoa muito mais sensível, né? E uma pessoa que também pode demorar um pouco mais a aceitar ou a ver essas mudanças, né, no seu organismo dos fluidos que estão sendo doados. Então, a psissensibilidade é o registro das mudanças fluídicas acontecidas no seu organismo, né? É a sensação indefinida que o paciente primeiro registra, percebe no perispírito. Às vezes ele vai sentir uma dor de cabeça, às vezes ele vai sentir um desconforto no organismo como um todo, um enjoo, ou mesmo uma dor em determinado local. E nisso nos chama a atenção para que aquele local, né, ou aquela dor de cabeça, ou aquele desconforto, seja tratado antes que o paciente saia da maca. Depois de um tempo, então, pode ou não ser transferida para o corpo físico. Ele recebe primeiro isso no perispírito, mas já tem uma sensação desagradável, né? E depois a sensação passa para o físico. Fica mais evidente e latente. E é interessante que, como o perispírito ainda tem o perispírito é constituído de uma matéria mais sutil do que o corpo físico, a ciência ainda não tem aparelhos para detectar essa alteração do perispírito, né? Não tem como mensurar, não tem como medir, né, essas alterações do perispírito que são detectadas, né, que são, aliás, aplicadas sentidas durante o tratamento pelo magnetismo. Quais os sintomas, então, dessa psissensibilidade? É uma tontura, uma dor de cabeça, uma visão turva, um enjoo, até um ouriçar da pele, né, um arrepio, e até um mal-estar indefinido. Que a gente sempre pergunta se a pessoa está com algum incômodo, algum desconforto, né, se a pessoa está bem, para poder continuar o tratamento, ou então já terminar o tratamento, ao terminar o término do tratamento, nós sempre perguntamos se a pessoa está bem, para podermos, então, despedir dele naquele momento. As implicações da psissensibilidade. Se o atendimento for encerrado sem fazer o ajuste da psissensibilidade, primeiro, o paciente pode sair da sessão com desconforto. E o desconforto, segundo, desconfortos podem induzir o paciente ao descrédito da terapia, né? Se o paciente chegou ali ruim e saiu pior, né, ele vai ter muito mais descrédito no que está sendo feito, né? Então, também é uma forma além de protegê-lo no tratamento, é uma forma também de auxiliá-lo na confiança do tratamento que está sendo feito. Então, por essas razões, então, do desconforto, é importante que haja a harmonização e o alinhamento dos centros de forças, com técnicas dispersivas gerais e em camadas. Como foi falado, os dispersivos gerais e em camadas nunca são demais, né? Se há uma dúvida, né, do magnetizador durante aquele momento, que ele repita 2, 3, 4, 5 vezes, ou redobre ainda mais 5 vezes, né, a aplicação de dispersivos, para que o paciente, né, fique mais tranquilo, né, fique mais receptivo aos fluidos que serão doados e, sobretudo, que não haja desconforto, né, não haja um desconforto, dores ou mesmo enjoos, algo que dificulte no tratamento pelo magnetismo naquela ocasião. Quando sentir que os dispersivos finais já cumpriram o seu papel de equilíbrio e integração, né, a gente faz mais outro tanto de dispersivos de igual padrão, que levarão o paciente à harmonização. Dispersivos, então, eles têm a função de equilibrar, né, e têm a função de harmonizar.
a função de alinhar os centros de forças, né, e de harmonizar esse centro de força ao corpo do paciente. A gente tem que lembrar que no tratamento pelo magnetismo, nós estamos trabalhando no perispírito do paciente, né? O corpo apenas vai refletir, né, mais cedo ou mais tarde, o que está sendo trabalhado no perispírito do paciente. Então, no alinhamento, falamos que estamos ajustando o centro de força no perispírito. E na harmonização, estamos ajustando o que foi trabalhado no perispírito ao corpo físico do paciente. Se o paciente seguir sentindo desconforto, então nós devemos deixá-lo relaxando ainda por 5 minutos na maca, ou aplicar mais dispersivos, ou, se for o caso, né, não conseguiu, o paciente ainda está com algum desconforto, pedir que o auxílio de outro magnetizador para fazer mais dispersivos. Voltando ao início do tratamento, né, ali nós vimos que fazemos a relação magnética, que fazemos a prece, e eu sempre peço ao paciente, né, e sempre oriento, que é necessário que ele relaxe. Ele pode ficar de olhos abertos, né, de olhos fechados, vai relaxar muito mais, mas eu peço sempre que ele respire fundo, umas 3 vezes, bem profundo, e solte o ar. Isso ajuda a relaxar, dar o início de relaxamento, né, e continuar em prece durante o tratamento. Isso também nos auxilia que os nossos amigos espirituais, né, nossos guardiões, nossos anjos de guarda, tanto do magnetizador quanto do assistido, estejam também ali, né, sejam evocados naquele momento para o auxílio no tratamento, né, que está sendo feito pelo magnetismo ao paciente. Então, como foi dito, o alinhamento e harmonização. Do alinhamento é a busca da boa inter-relação entre os centros vitais. Algumas patologias, e muitas vezes a gente vê também, não somente nessas patologias específicas, que há fluidos em determinados centros de forças, mas a gente vê que em outros, há em determinados centros de forças e no vizinho também. Mas ao ver com mais tato que não há inter-relação, eles não conseguem se comunicar. Os canais onde passam os fluidos entre os centros de força está por algum motivo, né, bloqueados. Eles não conseguem, então, fluir por ali. Então, a gente faz a técnica do arrastamento para, então, desbloquear os canais, os NADs, os canais, né, para que os centros de forças estejam em boa relação, né? Eles consigam, então, receber os fluidos um dos outros nessa relação que eles têm, né, que são necessários para a saúde corporal, a própria saúde do perispírito que está sendo trabalhado. Para conseguir esse alinhamento, nós fazemos dispersivos gerais em camada. E volto a repetir, na dúvida, se for suficiente dispersivos gerais em camada, pode-se repetir mais vezes, que aí não vai restar dúvida alguma, o paciente não vai sair dali com alguma persistência, né, da maca no final do tratamento. Então, fizemos o alinhamento, e mesmo alinhado, o paciente pode continuar ainda sentindo algum desconforto. Ou seja, o alinhamento é feito nos centros vitais, que estão no perispírito do paciente. E depois, então, se foi alinhado, mas ele ainda com algum desconforto, nós vamos fazer a harmonização, que seria, então, o alinhamento mais profundo dessa sensibilidade, que seria a harmonização do perispírito, né, do que foi trabalhado com o perispírito, e do corpo, para que eles se ajustem e consigam, então, ter uma melhoria dessa persistência do paciente. Existem, então, as sensibilidades diferentes. São 3 grupos de pacientes, os que são muito sensíveis, os que são pouco sensíveis, ou têm um retardo magnético, né? E a sensibilidade mediana. Os que são muito sensíveis, as vibrações
são sensíveis às vibrações boas e ruins, né? São excelentes sinalizadores de como anda o tratamento magnético. Às vezes tem pessoas que só em aproximar, fazer o estudo, né, buscar o plano de referência, ao aproximar a mão do coronário, a pessoa já sente desconforto, já sente que está queimando, sente alguma coisa, né, que está ardendo ali, né? E esses centros de forças mais sensíveis são o coronário, são o coronário, o frontal e o humeral. Não que outros centros também sinta essa sensibilidade. No gástrico também nós verificamos bastante que algumas pessoas conseguem sentir quando nos aproximamos, né, nossa mão em posição nesse centro gástrico. Geralmente essas pessoas elas não suportam mãos magnéticas estacionárias sobre eles. Elas sentem um incômodo. Então são pessoas muito sensíveis. E o magnetizador muito sensível, ele é útil ao grupo de estudo e pesquisa, né? Ele vai, então, essa sensibilidade, né, do magnetizador também vai auxiliar tanto no escaneamento, né, do centro de forças do paciente, auxiliando também em alguns estudos específicos, né, e alguma pesquisa para o desenvolvimento da ciência do magnetismo. Também tem pessoas pouco sensíveis, aquelas pessoas que não sentem nada durante os atos magnéticos, né? Eles demoram a sentir e têm a sensibilidade retardada. São pessoas que, às vezes, por vezes, a gente vê pacientes que sentem desconforto quando chegam em casa, né? Quando chega em casa, passa, nossa, eu passei 2, 3 dias muito ruim, né? Mas melhorei depois, né? Eu fiquei com dor de cabeça durante algumas horas depois que eu cheguei em casa, né? Essas pessoas são um pouco sensíveis. Ela saiu muito bem, né, do tratamento, da maca, levantou-se, foi para casa, mas demorou um pouco, né, um pouco mais, ela começou a sentir algum desconforto. São as pessoas que têm a sensibilidade retardada. E, por último, as pessoas que têm a sensibilidade mediana, que são a maioria dos pacientes, né, uma sensibilidade atípica e inconstante. Às vezes ela sente, né, às vezes ela sente em um dia do tratamento, né, algo diferente, no outro dia ela não sente nada, né, e assim há essa oscilação de sensibilidade, né? A maioria dos pacientes e dos assistidos, eles são dessa forma, né? Tem dia que o paciente se sente muito bem, né? Tem dia que o paciente não sentiu nada, fez tratamento, né? Não, isso não significa que o tratamento não seja eficaz, mas que naquele momento ele não chegou a sentir nada, né? Então é recomendável então que o paciente, né, ainda permaneça no local, né, por 20 minutos após a sessão. Essa sensibilidade mediana, né, é aquela situação de nós perguntarmos ao paciente se ele está ao final bem, para depois então, né, permitir que ele saia da maca. Se mesmo assim ele sentindo bem, né, a gente sabe que ele possa né, ter uma sensibilidade logo depois, a gente pede para ele esperar, né, ali para verificar se realmente ele pode, né, sair do local sem ter maiores complicações do tratamento. Mas mesmo assim, se depois disso ele sentir-se mal, né, então se aplica, né, um dispersivo gerais, né, na pessoa, né, sempre em camadas para facilitar nessa harmonização. Fadiga e congestão fluídica. Bom, é uma questão muito mais séria do que imaginamos, né? Nós vamos verificar muito isso durante os tratamentos. A fadiga é quando se perde excessivamente os fluidos. Por algum motivo, né, quem sabe, uma forma ou desavisada, ou até mesmo por descuido, o magnetizador deixa que os fluidos vazem, né, se percam, né, ou sejam sugados durante o tratamento. Então, existe a fadiga fluídica. Vai ser realmente um cansaço, uma palpitação. Vamos verificar quais os sintomas dessa fadiga fluídica.
Em contraposição da fadiga fluídica, pode haver a congestão, que são a absorção de fluidos maus. Né? Enquanto a fadiga fluídica, os fluidos bons, né, bons do magnetizador são perdidos, né? Na congestão, né, há uma absorção dos fluidos maus. Isso dificulta, né, o bom alinhamento entre os seus centros de força, e isso vai repercutir no seu corpo logo mais, com desconforto, dor de cabeça e enjoo. Bom, a fadiga fluídica acontece quando se exterioriza muitos fluidos vitais de forma equivocada e ineficiente. Exemplo, se nós atendermos uma pessoa com depressão, né? E ela chegou na maca, mas naquela correria do atendimento, né, esquecemos de perguntar à pessoa qual a patologia, né, que ela está tratando naquele momento. E começamos a fazer uma sessão de magnetismo simples, fazendo dispersivos e doação. Só que nós vamos verificar, né, já verificamos, mas de forma rápida em algumas aulas anteriores, mas vai ter um estudo, eu acho, mais aprofundado, sobre a depressão, que a pessoa, naquele momento, ela não deve receber os fluidos, porque ela está tão desestruturada, desarmonizada, que todos os fluidos que serão doados naquele momento serão desperdiçados, e ela vai servir como se fosse um ralo, né? Um sifão, um ralo, algo que um escoadouro de fluidos. Então, o magnetizador, de forma desavisada, ele pode fazer a doação, né, de fluidos para uma pessoa deprimida e sentir ao final uma fadiga fluídica, ou seja, não serviu naquele momento nem para o tratamento da depressão, porque nos protocolos, o primeiro protocolo se fala muito de dispersivos e atenta-se muito para não fazer a doação. E também não vai servir de melhoria sequer para o magnetizador, que vai ver que os seus fluidos serão esvaziados naquele momento, ele vai começar a sentir uma fadiga, né, um cansaço fluídico por ter doado fluidos de uma forma equivocada. Nesses casos, quando há uma fadiga, os centros de forças, eles não têm condições de se autorregularem, né? Eles entram em fadiga. Para nós nos recuperarmos, uma das formas, né, além de o descanso, né, seria um bom sono, para que os centros de forças eles consigam se regularem. Mas se depois de um tratamento de magnetismo, né, pelo magnetismo de uma pessoa com depressão, né, às vezes você não consegue nem esse tempo de descanso, né, nesse tempo de recuperação, e a pessoa, o magnetizador, fica, depois de atender uma pessoa deprimida, de uma forma que não seja correta, em termos de protocolo, ele vai ficar cansado. A congestão fluídica, por sua vez, acontece quando se absorvem fluidos desarmônicos, tanto de encarnados quanto de desencarnados. Nesse caso, o centro de força, né, sem condições de autorregular, entram em congestão fluídica. Então, os centros de forças, quando eles estão saudáveis, eles fazem essa autorregularização, né? Se eles absorvem, se eles doam muito ou absorvem muito, né? Eles conseguem se regularem, se autorregularem, mas precisa de um tempo. Agora, se não houver esse aspecto saudável do centro de força, ele não vai ter esse tempo de se autorregular, né? E vai dar uma psicosensibilidade, né? Vai dar um desconforto, dores, né, de cabeça, né, enjoos e outros sintomas que nós vimos na psicosensibilidade ao assistido ou também ao próprio magnetizador. As pessoas que têm o maior risco de cair em fadiga fluídica são aquelas pessoas que
que estão ali, na maioria das vezes, têm a profissão que lidam com o público, né? Bom, além dos passistas magnetizadores, é claro, né, também os psicólogos e psiquiatras, né, eles ficam abertos às energias, na troca de energias com os seus pacientes. Os cabeleireiros, as manicures também, né, os fisioterapeutas e massagistas, os professores, todas essas pessoas, elas são pessoas que lidam com muita gente, o fluxo é muito constante, né? E isso, há uma troca de fluidos, né? Mesmo em conversa, né? Mesmo fora de um tratamento, né? Pelo magnetismo, mas há uma troca de fluidos, e essa troca de fluidos pode ocasionar uma fadiga fluídica. Ou ela, né, ela pode também ocasionar uma congestão. Pode acontecer que algum cliente, algum paciente possa vir até esses profissionais com né, fluidos maus. E esses fluidos deletérios, fluidos malsãos, eles podem também congestionar os centros de forças da outra pessoa. Isso tudo também acontece quando se envolve emocionalmente com os problemas alheios, né? Por muitas vezes, ao atender um paciente, né, a pessoa ali se abre, né, falando da problemática do dia a dia, falando da problemática mais recente, e aí a outra pessoa pode estar absorvendo, né, esses fluidos malsãos, esses pacotes de fluidos malsãos, né, de fluidos maus, e também podem estar doando ou sendo sugados dos seus fluidos. Bom, quais os sintomas da congestão e da fadiga fluídica, né? Seria uma ressaca profunda, né, sem causa aparente. Dores ou inchaço nas articulações, dores nos plexos, dores no peito, dor de cabeça ou enxaqueca, alterações fortes no sono, transtornos digestivos, frigidez e impotência. Esses são os sintomas que são verificados, são sinais e sintomas verificados quando há ocorrência de fadiga e congestão fluídica. Bom, como consequência, então, vemos a incapacidade física pelas dores ou pela perda muscular. Podem somatizar, né, em doenças psicossomáticas. Os exames clínicos e laboratoriais e médicos não vão conseguir encontrar nada. Então, é interessante porque nós vamos verificar que o que está sendo atingido, né, tanto na congestão quanto na fadiga fluídica, é o perispírito, né? E como nós vimos, o perispírito ainda não tem como ser medido pela ciência humana. E todas essas consequências, esses sinais, né, que serão revertidos ao corpo físico, né, eles não vão conseguir ser detectados por esses exames clínicos, laboratoriais e médicos. Mas isso também não quer dizer que a pessoa não esteja, né, necessitada de auxílio para recuperação, tanto da fadiga quanto da congestão fluídica. E a recuperação? A recuperação, então, será pelo repouso. Passes dispersivos gerais, até 2 vezes ao dia, né, por dia. Evitar os concentrados. Naquele momento, não há necessidade de impor, né, de doar, né, de doação de fluidos, né, somente dispersivos 2 vezes ao dia. Água magnetizada, ao menos 50 ml, né, mililitros, 4 vezes ao dia, e o período de tratamento pode durar meses, né, para poder, então, fazer a recuperação de 1 a 3 meses. Então, é muito sério quando uma pessoa está com fadiga fluídica, congestão fluídica, né? Foi ao médico, não detectou o que está acontecendo, mas está tendo os sintomas, os sinais ali. Então, sabe que é algo que está no seu perispírito e pode somatizar, né? Pode aparecer no seu corpo físico. Mas mas não somatizando, não aparecendo no seu corpo físico, estando somente no seu perispírito, e trazendo sensações ao seu corpo físico, né, a pessoa pode se recuperar
com os passes dispersivos, com água magnetizada, né, para poder, então, ter uma vida, uma recuperação, né, uma saúde recuperada do seu perispírito. A recuperação também pode ser por caminhada pela manhã, exercício respiratório, né, refeições leves, ingestão abundante de líquidos, um sono relaxante, né, devemos ter muito cuidado com a higiene do sono para termos o sono adequado, oração, e frisa-se aqui que seja muita oração, né, evitar tensões, quando possíveis, né, amarguras, aborrecimentos e vibrações negativas, água de coco, e até, por vezes, um soro, né, aplicado na veia. Então, tudo isso para tentarmos nos recuperar de uma fadiga ou uma congestão fluídica. A prevenção, para que isso não aconteça, nós devemos nos ater às técnicas, não devemos fazer o uso indevido das técnicas, né? Se ao atender um paciente de depressão, né, eu não me atentei que devo aplicar a técnica que naquele primeiro momento fala para não doar fluidos, né, eu vou ter uma fadiga fluídica. Então, nós devemos nos prever, ter atento a isso. Evitar doações prolongadas sem dispersão. Então, é melhor nós fazermos dispersivos do que fazermos as doações. Ao fazermos doações, é sempre bom colocarmos em mente que devemos fazer doações, digamos, em um tempo e o dobro de tempo para as dispersões. Isso vai ajudar para que não haja, né, nenhum problema no tratamento pelo magnetismo. Então, é melhor nós dispensarmos tempo para as técnicas de dispersão do que nas técnicas de imposição. Frisando aqui, então, que os pacientes depressivos, eles são pacientes sugadores, né? Eles vão sugar ao máximo os fluidos e, nesse momento, não vai ser útil nem para ele receber esses fluidos, ele não está preparado para trabalhar esses fluidos que serão doados, fluidos que serão doados, e também ele não será também proveitoso para o próprio magnetizador que estará aplicando a técnica, né, o tratamento no depressivo. Os doadores de fluidos em reuniões mediúnicas, né, ao fazer passes dispersivos em profusão e água magnética. Também ao fazer os passistas, né, nas reuniões mediúnicas, melhor dizendo, aquelas pessoas que estão em reuniões mediúnicas, que estão em sustentação ali, né, que estão na vibração, ou mesmo os médiuns, ao estarem auxiliando, né, com a vibração, eles podem também ter essa fadiga fluídica, né? Ou mesmo essa congestão. Então, é necessário sempre fazer as dispersões, né? Perguntar se há necessidade de alguém está necessitado de algum passe, e o passe será o dispersivo, né? Sempre muito dispersivos, para auxiliar nessa saúde do participante da reunião mediúnica, e também água magnetizada. Isso vai restaurar naquele momento, né, essa fadiga e essa congestão fluídica. E também aquelas pessoas que acordam sempre cansadas, é sempre bom verificar, né, que pessoas em que pese zelem pela sua higiene do sono, né, tenha todo cuidado antes de dormir, de não estarem, né, expostos a telas, não estarem tomando bebidas, né, estimulantes, e se desligando, digamos, de aparelhos eletrônicos, né, no mínimo 1 hora antes de dormir, né. Mesmo ela fazendo toda essa higiene do sono, ela sempre acorda cansada. Isso também é para se ficar atento para que haja um tratamento, né, na recuperação da fadiga e da congestão fluídica.
Bom, deu 9h30, vamos fazer o nosso primeiro intervalo, né, 1 hora já de curso, e daqui a 15 minutos nós retornamos, né, então, às 9h45 para a segunda parte do curso. Tá ok?